Meu melhor amigo estava testando minha lealdade. Eu descobri que meu melhor amigo estava me testando quando uma garota que eu nunca tinha visto começou a me mandar mensagens, como se já me conhecesse. Começou numa terça-feira à noite. Mensagem simples. Oi, acho que a gente se conhece. Eu estranhei na hora. Foto de perfil normal. Nome comum. Nada chamava a atenção. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Eu nunca tinha visto aquela pessoa. Respondi educadamente. Acho que você confundiu. Ela respondeu quase na mesma hora. Você é o Lucas, né? Amigo do Rafael? Aquilo me fez parar, porque agora não era mais um engano qualquer. Ela sabia quem eu era. E sabia quem era o Rafael, meu melhor amigo há mais de 8 anos. Quem te passou meu número? Perguntei. Ela demorou alguns segundos para responder. Um amigo em comum. Amigo em comum. Aquilo podia significar qualquer coisa, mas também podia significar uma coisa muito específica. Continuei conversando. Nada demais no começo. Perguntas simples. De onde você é? O que você faz? Coisas normais. Mas tinha algo estranho na forma como ela falava. Parecia direcionado, como se ela estivesse tentando puxar certos assuntos. Em determinado momento, ela perguntou: Você costuma sair muito? Respondi: Depende. Logo depois, veio outra pergunta: Você já ficou com alguém comprometido? Aquilo me incomodou, porque a conversa mudou de tom muito rápido. Não, respondi direto. Ela demorou um pouco dessa vez. Nem em situações complicadas? Agora não parecia mais uma conversa normal. Parecia um tipo de teste. Mas teste de quê? Continuei seco. Não. Ela mandou um emoji e mudou de assunto. Mas a sensação ficou... Nos dias seguintes, ela continuou mandando mensagem. Sempre em horários parecidos. Sempre puxando assuntos que de alguma forma envolviam caráter, lealdade, relacionamentos. Em uma dessas conversas, ela disse algo que acendeu um alerta real. Tenho um amigo que desconfia da namorada. Eu respondi. Complicado. Ela continuou. Ele acha que ela pode estar falando com outro cara. Agora eu estava prestando muita atenção. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei. Ela demorou mais do que o normal. Quando respondeu, foi direta. E se esse cara fosse você? Aquilo fez tudo ficar muito claro. E ao mesmo tempo muito estranho. Não seria, respondi. Ela insistiu. Mas e se fosse sem você saber? Não faz sentido, respondi. Eu saberia. Silêncio. A conversa morreu ali naquele dia. Mas na minha cabeça, algo começou a se formar. Aquilo não parecia coincidência, nem parecia uma pessoa aleatória puxando assunto. Parecia alguém conduzindo uma conversa com um objetivo específico. E quanto mais eu pensava nisso, mais um nome começava a fazer sentido. Rafael, meu melhor amigo. Porque só ele teria contexto suficiente para criar um cenário daqueles. Só ele saberia exatamente que tipo de perguntas fariam sentido. E, principalmente, só ele teria motivo para querer saber como eu reagiria em uma situação que nunca tinha acontecido. No dia seguinte, resolvi fazer um teste simples. Mandei mensagem para o Rafael. Você conhece uma garota chamada Mariana? Ele respondeu rápido demais. Não. Rápido demais. Seco demais. E naquele momento, antes mesmo de ter qualquer prova concreta, eu tive uma certeza desconfortável. Se aquela garota realmente tivesse surgido do nada, ele teria perguntado mais. Quem era? De onde? Por que estava falando comigo? Mas ele não perguntou nada. Só negou. E mudou de assunto logo depois. E foi exatamente aí que eu entendi. Talvez aquela conversa nunca tenha sido sobre conhecer alguém novo. Talvez fosse sobre outra coisa. Porque quando alguém cria uma situação para ver como você reage, o objetivo nunca é a conversa em si, é a resposta. E naquele caso, alguém muito próximo de mim queria descobrir até onde ia a minha lealdade. Depois daquela resposta seca do Rafael, não,
Eu fiquei olhando para o celular por alguns segundos. Não era o que ele disse. Era o jeito. Rápido demais. Sem curiosidade, sem nenhuma pergunta. Se fosse qualquer outra situação, ele já teria mandado 3 mensagens seguidas. Quem é? De onde surgiu? O que ela quer? Mas não. Ele simplesmente negou e deixou o assunto morrer. Naquela noite, a Mariana voltou a me mandar mensagem, como se nada tivesse acontecido. Sumido hoje, eu decidi mudar a abordagem. Estava ocupado, respondi. E você? Ela demorou alguns segundos, pensando em umas coisas. Que tipo de coisas? Dessa vez a resposta veio mais rápida. Sobre confiar nas pessoas. Aquilo já não parecia mais sutil. Confiar em quem? Perguntei. Em amigos. Agora estava explícito demais. Mas eu resolvi continuar. Confiança é simples, respondi. Ou existe ou não existe. Ela digitou por um tempo maior dessa vez. Dava para ver o digitando, aparecendo e sumindo. Até que a mensagem chegou. E se alguém quisesse testar isso? Eu fiquei alguns segundos sem responder, porque ali, naquele ponto, não era mais uma suspeita leve. Aquilo era praticamente uma confirmação, mas eu ainda queria ter certeza absoluta. Testar como? Perguntei. Criando situações. Pronto. Ali acabou qualquer dúvida. Tipo essa? Respondi. Silêncio. Longo. Diferente de todas as outras pausas. Passaram quase 2 minutos sem resposta, até que finalmente chegou. Não sei do que você está falando. Aquilo foi quase engraçado, porque até aquele momento ela estava conduzindo tudo com muita confiança. Mas bastou eu apontar diretamente e a história começou a falhar. Sabe sim, respondi. A pergunta é, por quê? Mais silêncio. Dessa vez ainda mais longo. Eu larguei o celular na mesa e esperei. 5 minutos. 10 minutos. Nada. Até que finalmente uma mensagem apareceu. Mas não era dela. Era do Rafael. Você falou com alguém hoje? Aquilo fez meu estômago gelar. Porque agora não era mais indireto. Não era mais suspeita. Era conexão direta. Falei. Respondi. Por quê? Ele demorou um pouco para responder. Só perguntando. Eu respirei fundo e decidi parar de jogar o jogo dele. Você criou isso? Perguntei direto. Dessa vez o silêncio veio do outro lado. Minutos passaram, sem resposta, e naquele espaço vazio eu percebi algo que me incomodou mais do que qualquer confirmação. Se ele estivesse sendo injustamente acusado, já teria respondido na hora. Já teria negado. Já teria ficado confuso. Mas ele não fez nada disso. Ele simplesmente sumiu, como alguém que foi pego antes de terminar o plano. Cerca de 15 minutos depois, meu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem da Mariana. Desculpa. Simples assim, sem explicação, sem contexto, só uma palavra. E foi naquele momento que tudo se encaixou completamente. Não era paranoia. Não era coincidência. Não era um mal-entendido. Era exatamente o que parecia desde o começo. Meu melhor amigo tinha criado uma situação inteira com outra pessoa para observar como eu reagiria, para ver o que eu faria, para descobrir algo sobre mim sem nunca perguntar diretamente. E mais do que isso, sem nunca confiar na resposta que eu daria. Depois da mensagem, desculpa, eu não respondi na hora. Deixei o celular de lado e fiquei olhando para o nada por alguns minutos. Não era raiva imediata. Era algo mais estranho, uma sensação de quebra, porque até aquele momento, Rafael era a pessoa com quem eu nunca precisava me explicar. Nunca precisava provar nada. E de repente, eu estava ali, sendo testado como se fosse um desconhecido. Peguei o celular de novo. Abri a conversa com ele. Digitei. Apaguei. Digitei de novo. Até que mandei algo simples. Por quê? Dessa vez ele não demorou tanto. Não era isso que você está pensando. A resposta padrão. Vaga. Tentando diminuir o que aconteceu. Então explica. Respondi.
Silêncio. Alguns segundos depois, ele começou a digitar. Parava, voltava, até que finalmente mandou. Era só uma situação para entender umas coisas. Aquilo me irritou mais do que qualquer acusação direta. Entender o quê? Ele demorou mais dessa vez, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Se dava para confiar em você. Eu fiquei olhando para a tela, relendo aquela frase, porque ela parecia simples, mas carregava um peso enorme. Depois de 8 anos de amizade, você precisa testar isso? Ele respondeu rápido. Não é tão simples. Então explica de forma simples. Respondi. Dessa vez a resposta veio diferente, mais longa. Eu ouvi umas coisas. Aquilo mudou o tom. Que tipo de coisas? Ele demorou, mas respondeu. Que você não era tão confiável quanto parecia. Meu peito apertou na hora. Quem falou isso? Não importa. Importava. Importava muito, porque aquilo explicava tudo. Não era apenas um teste aleatório. Era alguém influenciando. Alguém plantando dúvida. E ele, em vez de vir falar comigo, decidiu criar um cenário escondido. Importa sim, respondi. Porque você acreditou em alguém antes de falar comigo. Silêncio. Dessa vez longo, pesado. Eu não acreditei totalmente, ele respondeu. Por isso eu quis ver. Eu balancei a cabeça mesmo sozinho. Aquilo era pior do que acreditar, porque significava que ele não confiava o suficiente para ignorar, mas também não confiava o suficiente para perguntar. Ficou no meio e escolheu o pior caminho possível. Então você armou tudo isso? Perguntei. Ele não negou. Eu só queria ter certeza. Certeza. A palavra ficou ecoando. E se eu tivesse falhado nesse teste? Perguntei. O que você faria? Ele demorou. E aquela demora respondeu muita coisa. Mas mesmo assim ele respondeu. Eu me afastaria. Simples assim, sem conversa, sem explicação, sem ouvir meu lado. Aquilo me fez perceber algo que eu ainda não tinha colocado em palavras. O problema não era o teste, era o plano inteiro, porque na cabeça dele já existia um julgamento pronto. O teste só serviria para confirmar, nunca para entender. Você já tinha decidido, eu disse. O teste era só para provar o que você já achava. Não é isso. É exatamente isso. Silêncio novamente. Mas agora era diferente. Não era hesitação. Era falta de argumento. Eu nunca fiz nada para você duvidar de mim, continuei. E mesmo assim você preferiu confiar em outra pessoa e montar um teatro. Ele respondeu mais baixo dessa vez, como se estivesse tentando diminuir o impacto. Eu só quis evitar uma conversa desconfortável. Aquilo foi a parte mais honesta de tudo, e ao mesmo tempo a mais reveladora, porque mostrou o motivo real. Não era falta de informação, era falta de coragem. Ele preferiu criar uma situação inteira, manipular outra pessoa, me observar sem eu saber. Tudo isso só para não ter que fazer uma pergunta simples. Posso confiar em você? E foi nesse momento que eu percebi algo que doeu mais do que qualquer acusação. A gente não tinha o mesmo conceito de amizade. Para mim, amizade era conversa direta. Para ele, era observação silenciosa, teste escondido e conclusão tirada sozinho. E quando uma relação chega nesse ponto, ela não quebra de uma vez, mas começa a perder algo essencial. Porque, depois que alguém decide te testar, sem te dar a chance de responder de verdade, fica impossível não se perguntar quantas outras vezes essa pessoa já duvidou de você em silêncio, sem nunca te dar a chance de se explicar. Depois daquela última mensagem, a conversa simplesmente morreu. Nenhum de nós dois mandou mais nada naquela noite. Mas, diferente de outras vezes em que uma conversa ficava em aberto, dessa vez não havia dúvida sobre o motivo. Tudo já tinha sido dito, ou pelo menos tudo que realmente importava. No dia seguinte, Rafael me mandou mensagem como se nada tivesse acontecido. Vai jogar hoje à noite? Eu li aquilo algumas vezes, não por confusão, mas porque era estranho demais, como se ele estivesse tentando voltar para uma versão da amizade que já não existia mais.
Não, respondi. Ele visualizou. Demorou alguns minutos e mandou. Tá estranho, né? Aquilo me fez soltar um pequeno suspiro. Você acha? Ele respondeu quase na hora. Eu já pedi desculpa. Pediu, mas não explicou de verdade. Não assumiu completamente. E, principalmente, não parecia entender o peso daquilo. Não é só sobre pedir desculpa, respondi. Então é sobre o quê? Eu pensei por alguns segundos antes de responder, porque aquela era a parte mais difícil de explicar. É sobre você ter preferido confiar em alguém de fora, ao invés de confiar em mim. Silêncio. Eu não confiei nela, ele respondeu. Você confiou o suficiente para criar um teste, retruquei. Ele demorou mais dessa vez. E quando respondeu, foi mais direto. Eu estava com dúvida, e você resolveu essa dúvida da pior forma possível. Mais silêncio. Eu não sabia como perguntar, ele disse. Aquilo era verdade, e dava para sentir. Mas ainda assim não mudava o que tinha sido feito. Então você inventou um cenário inteiro para não ter uma conversa simples. Ele não respondeu imediatamente. E dessa vez, eu também não esperei. Continuei. Sabe o que é pior? Ele respondeu. O quê? Não é nem o teste. É o fato de que, mesmo depois de tudo isso, você ainda acha que o problema é pequeno? Silêncio. Longo. Pesado. E pela primeira vez desde o começo de tudo, ele não tentou se defender na hora. Eu não sei como consertar isso. A frase foi sincera. Mas chegou tarde, porque algumas coisas não quebram por falta de solução. Quebram porque mostram algo que não dá mais para ignorar. Não sei se tem como, respondi. Ele visualizou, mas não respondeu. E naquele momento, eu entendi que a conversa tinha acabado de verdade. Não com uma briga, não com um bloqueio, mas com algo mais silencioso, a quebra de confiança. Nos dias seguintes, a gente ainda se falou algumas vezes. Assuntos superficiais, respostas curtas, sem profundidade, sem aquela naturalidade de antes. E isso foi, aos poucos, dizendo mais do que qualquer discussão. Porque a amizade não se mantém só por tempo, nem por história. Ela se mantém por confiança. E quando alguém decide te observar em segredo, te testar, te colocar em situações que você não escolheu, essa confiança não desaparece de uma vez, mas também não volta ao que era. Algumas semanas depois, parei de responder com tanta frequência. Ele também. E sem precisar de uma conversa final, a amizade simplesmente foi ficando distante, até virar só mais uma memória. E olhando para tudo isso hoje, eu entendo uma coisa com muita clareza. Confiança não é algo que você prova em testes. Não é algo que você mede criando armadilhas. Confiança é algo que você constrói com conversa direta, com perguntas difíceis, com respostas honestas. Porque no momento em que alguém decide te testar em silêncio, essa pessoa já não está tentando confiar em você. Ela já está se preparando para lidar com a versão de você que ela mesma criou na cabeça. E quando isso acontece, o problema nunca foi a resposta que você daria. Foi o fato de que, no fundo, essa pessoa já não acreditava mais no que você teria a dizer. Meses depois, eu encontrei o Rafael por acaso. Foi rápido, sem planejamento, sem chance de evitar. Eu estava saindo de um mercado, distraído, olhando o celular, quando ouvi alguém chamar meu nome. Olhei para cima. Era ele. Por um segundo, tudo pareceu voltar ao normal. A forma como ele estava ali. O jeito familiar de ficar meio sem saber se cumprimenta com um aperto de mão ou um abraço. Mas a sensação não era a mesma. Nunca mais foi. E aí? Quanto tempo? Ele disse. Pois é, respondi. Ficamos alguns segundos em silêncio. Aqueles segundos estranhos que não existiam antes. Como você tá? Ele perguntou. Bem. E você? Tô levando. Respostas simples, automáticas, sem profundidade, sem aquela vontade de continuar a conversa. Mas, curiosamente, nenhum de nós dois foi embora imediatamente. Ficamos ali,
como se ainda existisse algo pendente. Eu pensei em te mandar mensagem algumas vezes, ele disse. Mas achei que você não ia querer responder. Eu respirei fundo. Talvez não respondesse mesmo. Ele assentiu devagar, sem discutir, sem tentar se justificar, e isso já era diferente de antes. Eu errei, ele disse. Simples, direto, sem explicação longa, sem tentar diminuir. Aquela foi a primeira vez que ele realmente falou aquilo sem defesa. Eu olhei para ele por alguns segundos. Sim, silêncio. Mas dessa vez não era desconfortável. Era só honesto. Eu fiquei com aquilo na cabeça por um tempo. Ele continuou, pensando no motivo de eu ter feito aquilo. Eu não interrompi. Não foi só por causa do que me falaram, ele disse. Foi porque eu já estava com dúvida antes. Aquilo fez sentido, mais do que qualquer justificativa anterior. Porque dúvidas raramente surgem do nada. Elas vão se acumulando. Pequenas coisas. Interpretações erradas. Falta de conversa. E em vez de falar comigo, eu comecei. Eu escolhi o pior caminho, ele completou. Assenti. Escolheu. Ele passou a mão no rosto. Eu achei que seria mais fácil. Só observar. Ter certeza sozinho. Aquilo resumiu tudo. A lógica por trás da escolha dele, evitar o desconforto imediato, mesmo que isso destruísse algo maior depois. E valeu a pena? Perguntei. Ele soltou um pequeno sorriso sem humor. Não. Silêncio novamente. Mas agora havia algo diferente ali. Não era mais tensão. Era entendimento. Eu perdi a amizade mais tranquila que eu tinha, ele disse. Eu não respondi na hora. Porque aquela frase não era um pedido. Era uma constatação. Eu também perdi. Respondi depois de alguns segundos. Ele assentiu, sem discutir, sem tentar mudar aquilo. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu, parecia que nós dois estávamos olhando para a mesma realidade, sem versões diferentes, sem narrativa distorcida, só o que realmente aconteceu. Você acha que tem como voltar a ser como antes? Ele perguntou. Eu pensei por alguns segundos, mas a resposta já estava clara. Não. Ele abaixou a cabeça levemente. Eu também acho que não. E, curiosamente, aquilo não foi pesado. Foi só real. Porque algumas coisas, quando quebram, não deixam espaço para reconstrução. Não por falta de vontade, mas porque a base já não é a mesma. Mas dá para não ser estranho, ele disse. Eu dei um leve sorriso. Dá. E naquele momento, aquilo foi o mais próximo de um acordo que a gente conseguiria ter. Sem promessas. Sem tentar recuperar o passado. Só aceitando o que sobrou. A gente se despediu ali mesmo. Sem abraço. Sem aquele gesto automático de antes. Só um aceno leve. E cada um seguiu seu caminho. E andando sozinho depois daquele encontro, eu percebi algo importante. Nem toda perda vem de uma grande traição. Às vezes ela vem de algo menor, mais silencioso, uma dúvida que não foi falada, uma conversa que foi evitada, uma escolha de observar em vez de confiar. Porque confiança não quebra só quando alguém te trai. Ela também quebra quando alguém decide que é melhor te testar em silêncio do que te ouvir de verdade. E no fim, não foi o teste que acabou com aquela amizade. Foi o momento em que eu percebi que, para ele, era mais fácil duvidar de mim do que simplesmente perguntar quem eu realmente era. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.